Olá, concurseiro. Seja bem-vindo ao canal da Astro Educa. Hoje vamos estudar economia com um estudo bem completo e bem voltado para a prova, juntando microeconomia, macroeconomia, sistema monetário e financeiro, e também os temas de economia e sociedade brasileira que costumam aparecer no edital. A ideia é você entender os conceitos como um sistema lógico, porque a banca não quer só definição decorada. Ela quer que você saiba derivar resultados, interpretar gráficos, entender identidades contábeis e conectar economia com mudanças sociais, demográficas e políticas públicas. Vamos começar com microeconomia e teoria do consumidor. O consumidor enfrenta escassez e faz escolha, e essa escolha é representada por preferências e por uma restrição orçamentária. Preferências dizem o que ele gosta mais ou menos. Restrição orçamentária diz o que ele consegue comprar com sua renda e os preços. Daí nasce a demanda. Quando a prova fala em utilidade cardinal, ela está se referindo a uma visão em que utilidade é medida em unidades comparáveis, como se fosse possível dizer que uma cesta dá o dobro de utilidade de outra. Essa abordagem histórica ajuda a construir intuições, mas o que domina na teoria moderna é a utilidade ordinal. Não importa o número, importa a ordem de preferência. O consumidor só precisa conseguir dizer prefiro A a B, sou indiferente entre A e B, e essa ordem já permite construir demanda e equilíbrio. A curva de indiferença é a representação gráfica da utilidade ordinal. Cada curva reúne combinações de dois bens que geram o mesmo nível de satisfação. As propriedades que mais caem são: curvas mais afastadas da origem representam maior utilidade. Curvas não se cruzam. Normalmente têm inclinação negativa, porque se você consome menos de um bem, precisa de mais do outro para manter a satisfação, e a curvatura, em geral, reflete a taxa marginal de substituição decrescente, ou seja, quanto mais você tem de um bem, menor sua disposição de abrir mão do outro para conseguir mais do primeiro. A restrição orçamentária é uma linha que mostra todas as combinações que o consumidor pode comprar. Sua inclinação depende dos preços relativos e ela se desloca com mudança de renda ou mudança de preço. O equilíbrio do consumidor acontece quando ele escolhe a melhor curva de indiferença possível, dado seu orçamento. Graficamente, isso ocorre no ponto de tangência entre curva de indiferença e restrição orçamentária, onde a taxa marginal de substituição se iguala à razão dos preços. E isso é muito cobrado, porque a banca gosta de perguntar o que ocorre quando um preço muda. Quando o preço de um bem cai, a linha orçamentária gira e o consumidor, em geral, compra mais desse bem. Mas a mudança total de quantidade tem duas partes: efeito substituição e efeito renda. O efeito substituição é a troca causada pelo preço relativo ficar mais barato, mantendo o poder de compra compensado. O efeito renda é a mudança porque, com o preço menor, o consumidor fica mais rico em termos reais. Para bens normais, os dois efeitos apontam para aumento do consumo quando o preço cai. Para bens inferiores, o efeito renda pode reduzir o consumo, e em casos extremos surge o bem de Giffen, em que a demanda sobe quando o preço sobe. Mas isso é raro e exige forte peso do bem no orçamento e pouca substituição. Elasticidade são outro tema que cai muito. Elasticidade preço da demanda mede o quanto a quantidade demandada reage a uma variação percentual no preço. Quando a elasticidade módulo é maior que 1, a demanda é elástica. Menor que 1, é inelástica. Igual a 1, unitária. Isso é crucial para a receita. Quando demanda é elástica, reduzir preço tende a aumentar receita. Quando é inelástica, reduzir preço tende a reduzir receita. Elasticidade renda da demanda mede a reação à variação de renda e ajuda a classificar bens como normais, inferiores ou de luxo, dependendo do sinal e do tamanho. Elasticidade cruzada mede a reação da demanda de um bem à variação do preço de outro. Se for positiva, são substitutos. Se for negativa, são complementares. A curva de Engel mostra a relação entre renda e quantidade consumida de um bem, e é uma forma de enxergar se o bem é normal ou inferior em diferentes faixas de renda. A função demanda, no fundo, é o resultado dessa otimização, quantidade demandada como função de preços, renda e preferências. Agora vamos para a teoria da produção. A firma transforma insumos em produto, e essa relação é representada por uma função de produção. Isoquantas são o equivalente das curvas de indiferença para a produção. Cada isoquanta mostra combinações de fatores, como capital e trabalho,
que produzem a mesma quantidade. Isocustos mostram combinações de fatores com o mesmo custo, dados os preços dos fatores. A firma escolhe o ponto de menor custo para produzir uma quantidade desejada, ou a quantidade que maximiza lucro, dependendo do enfoque. O equilíbrio na escolha de fatores ocorre quando a taxa marginal de substituição técnica se iguala à razão dos preços dos fatores, ou seja, quando o produto marginal por real gasto se iguala entre fatores. Funções de produção podem ter proporções fixas, como Leontief, quando não há substituição entre fatores. Isoquantas ficam em forma de L podem ter proporções variáveis, como Cobb-Douglas, com substituição parcial. Propriedades importantes incluem retornos de escala, que medem o que acontece quando você aumenta todos os fatores proporcionalmente. Se o produto aumenta na mesma proporção, retornos constantes, mais que proporcional, retornos crescentes, menos, retornos decrescentes. Isso conversa com estrutura de mercado e com monopólio natural. Curvas de produto e produtividade aparecem muito em prova no curto prazo. Produto total cresce com a contratação de um fator variável, mas a lei dos rendimentos marginais decrescentes diz que, mantendo um fator fixo, o produto marginal tende a cair depois de certo ponto. Produto médio e produto marginal têm relação importante. Quando o produto marginal está acima do médio, o médio sobe. Quando o marginal está abaixo, o médio cai. Isso ajuda a interpretar gráficos e questões. Curvas de custo derivam da produção. No curto prazo, há custo fixo e variável. No longo prazo, todos são variáveis. Custo marginal é o custo da unidade adicional, e é central porque a firma decide a produção comparando o custo marginal com receita marginal. Um resultado clássico é que o custo marginal corta o custo médio no seu mínimo. No longo prazo, a curva de custo médio de longo prazo reflete economias e deseconomias de escala. Equilíbrio da firma e oferta dependem da estrutura de mercado. Em concorrência perfeita, a firma é tomadora de preço e escolhe quantidade onde preço iguala custo marginal, desde que o preço cubra o custo variável médio no curto prazo. A curva de oferta da firma competitiva, no curto prazo, é o trecho do custo marginal acima do custo variável médio. A demanda por fatores é derivada do produto marginal do fator vezes o preço do produto, ou seja, a firma contrata trabalho até o ponto em que o valor do produto marginal se iguala ao salário. Elasticidade da oferta mede resposta da quantidade ofertada a variações de preço, e depende de capacidade de ajuste, estoques, tempo e tecnologia. Em geral, oferta é mais elástica no longo prazo porque há mais tempo para ajustar capacidade. Formas de mercado são essenciais: concorrência perfeita, monopólio e oligopólio. No monopólio, a firma enfrenta a demanda do mercado e escolhe quantidade onde receita marginal iguala custo marginal, cobrando preço acima do custo marginal, gerando perda de eficiência e, em geral, maior lucro. Em prova, a banca gosta de cobrar discriminação de preços, markup e relação entre elasticidade e poder de mercado. No oligopólio, poucas firmas interagem estrategicamente. Estrutura oligopolística se caracteriza por interdependência, barreiras à entrada, concentração, muitas vezes, diferenciação e diversificação do produto. Modelos de markup aparecem como regra prática em que preço é custo marginal vezes uma margem, e essa margem depende do grau de concorrência e da elasticidade. Barreiras à entrada podem ser tecnológicas, de escala, de acesso a insumos, marca, rede, regulação e custos afundados. Diferenciação reduz comparabilidade e aumenta poder de preço. Em equilíbrio de curto e longo prazo, o que muda é a possibilidade de entrada e saída e o ajuste de capacidade. Em concorrência perfeita, lucros econômicos tendem a zero no longo prazo. Em monopólio e oligopólio, lucros podem persistir por barreiras. Agora vamos para a macroeconomia, começando por contabilidade social. Aqui você precisa pensar em agregados macroeconômicos, identidades e mensuração. Produto Interno Bruto, o PIB, é a medida central de produção dentro do território em um período. Ele pode ser medido pela ótica da produção, somando valores adicionados, pela ótica da despesa, somando consumo, investimento, gasto do governo e saldo externo, e pela ótica da renda, somando remunerações e excedente.
A banca cobra identidades básicas como a igualdade entre produto e despesa agregada, e também a decomposição da poupança e do investimento, mostrando como o setor externo aparece como diferença entre poupança e investimento internos. Níveis de valoração da produção também caem, como preços básicos, preços de mercado, e o entendimento de impostos e subsídios sobre produtos. Contas do governo e setor externo entram porque a macro do país depende de como o governo arrecada e gasta e de como o país se relaciona com o mundo. O balanço de pagamentos registra transações entre residentes e não residentes e se divide em conta corrente, conta de capital e conta financeira, além de erros e omissões. Em prova, conta corrente inclui balança comercial, serviços, rendas e transferências. Conta financeira inclui investimento direto, investimento em carteira e outros fluxos. Um déficit em conta corrente precisa ser financiado por entrada de capital ou redução de reservas, e isso tem implicações para câmbio e política econômica. O Sistema de Contas Nacionais no Brasil organiza a mensuração oficial da produção, renda e despesa, e a banca gosta de cobrar diferença entre valores a preços correntes e a preços constantes. Preços correntes são valores do período com preços do próprio período. Preços constantes removem inflação usando um ano base, permitindo comparar crescimento real. Índices de preços e quantidade entram para deflacionar e medir volume. O deflator implícito é a razão entre PIB nominal e PIB real, e é uma medida geral de nível de preços associado ao produto. A análise insumo-produto aparece como matriz que descreve relações entre setores, mostrando como a produção de um setor é insumo de outro. Em prova, ela aparece para entender encadeamentos produtivos, multiplicadores e impactos setoriais. Setores de atividade econômica, agropecuária, indústria e serviços, são cobrados em composição do PIB e tendências estruturais. O Brasil passou por mudanças com maior peso de serviços, reestruturação industrial e modernização agropecuária, e isso se conecta com emprego, produtividade e distribuição regional. Determinação da renda e equilíbrio da economia entram com a lógica de demanda agregada. Em modelo simples, renda se ajusta para equilibrar gasto planejado e produção. Consumo depende de renda disponível. Investimento depende de juros e expectativas, gasto público depende de política fiscal e saldo externo depende de câmbio, renda e competitividade. Os ciclos econômicos aparecem como flutuações de atividade ao redor de tendência, influenciadas por choques internos e externos, política econômica, crédito e expectativas. Em prova, a banca costuma cobrar que políticas fiscal e monetária afetam demanda agregada e nível de atividade no curto prazo, com efeitos sobre inflação, emprego e contas externas, e que no longo prazo capacidade produtiva, produtividade e instituições importam. Teorias da inflação são outro tema grande. Em termos de prova, você precisa reconhecer inflação de demanda, quando o gasto agregado supera a capacidade, inflação de custos, quando o aumento de custos como câmbio, commodities e salários, inflação inercial, quando indexação e expectativas mantêm inflação passada no presente, e inflação estrutural em leituras históricas, ligada a gargalos e estruturas. No Brasil, a experiência de indexação pré-plano real é central para entender inflação inercial e planos de estabilização. Moeda entra com definições e funções, meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Demanda por moeda está ligada a motivo transação, precaução e especulação, e depende de renda, preço e juros. Taxa de juros é o preço do dinheiro no tempo e um instrumento central de política monetária. Oferta de moeda depende do Banco Central e do sistema bancário, com multiplicadores, reservas e crédito. O Sistema Financeiro Nacional organiza instituições e mercados, e o Banco Central tem funções como conduzir política monetária, zelar pela estabilidade do poder de compra, regular e supervisionar o sistema financeiro, administrar reservas internacionais e operar instrumentos como compulsório, operações de mercado aberto e taxa básica, além de atuar no câmbio conforme regime. Os instrumentos de política monetária incluem taxa de juros, compulsório, redesconto e open market. O regime monetário brasileiro pós-Plano Real consolidou um arcabouço de estabilização, com mudanças ao longo do tempo, e o regime de metas de inflação tornou a taxa de juros e a comunicação do Banco Central elementos centrais para ancorar expectativas. Noções de macroeconomia aberta incluem câmbio, fluxo de capitais, regime cambial,
trilema de política macro e impactos de choque externo. Uma economia aberta precisa equilibrar inflação, atividade e contas externas, e o câmbio afeta a inflação via preços de importados e afeta a competitividade via exportações. Agora os temas conceituais em ciências sociais que o edital mistura com economia. Estratificação social e segmentação recente do trabalho pedem que você conecte economia com estrutura social. A precarização, a informalidade e novas formas de ocupação mudam renda, proteção social e vulnerabilidade. Estado, federação e políticas públicas entram porque desigualdade regional no Brasil é grande e políticas de educação, saúde, infraestrutura e transferências intergovernamentais têm papel de reduzir assimetrias. Representação política e demandas locais aparecem quando você entende que políticas são implementadas em território e que descentralização pode aproximar serviço do cidadão, mas também requer capacidade e coordenação para não ampliar desigualdade. Educação e sociedade são cobradas pela relação entre escolaridade, produtividade e mercado de trabalho. Indicadores educacionais, como taxas de alfabetização, escolaridade média, evasão e desempenho, mostram desigualdades regionais e sociais. A banca cobra que educação influencia a mobilidade social, mas também é afetada por desigualdade de origem. Saúde e condições de vida entram com indicadores como mortalidade infantil, esperança de vida, saneamento, acesso a serviços e desigualdade territorial, e isso tem efeito econômico direto, porque saúde afeta a produtividade e custo social. Agora tópicos especiais da economia brasileira. Evolução desde o milagre econômico envolve crescimento acelerado com investimento e industrialização, seguido por choques externos, crise da dívida, inflação alta e instabilidade nos anos 80. Planos de estabilização do cruzado ao real aparecem como tentativas de controlar a inflação, com congelamentos e mudanças monetárias, até chegar ao Plano Real, que reorganizou a moeda, ancorou expectativas e reduziu indexação, permitindo estabilidade de preços. A banca cobra a lógica, não a nostalgia. Inflação foi combatida com combinação de âncora nominal, ajuste institucional e política macro. A reestruturação produtiva e a abertura econômica e financeira mudaram indústria e comércio, aumentaram concorrência, alteraram estrutura de preços, afetaram balanço de pagamentos e exigiram ganhos de produtividade. Globalização afetou o mercado de trabalho por terceirização, automação, demanda por qualificação e mudanças regionais de emprego. Índices de mensuração de oferta e demanda de trabalho e características da força de trabalho aparecem em análise de desemprego, participação, informalidade, rendimento e composição setorial. Pobreza e exclusão social entram com medidas e avaliação. Medidas podem ser monetárias por linha de pobreza, mas também multidimensionais, incluindo moradia, educação, saúde e saneamento. E a banca gosta de ver que pobreza se concentra em certos territórios e grupos, com recortes por raça, gênero, idade e região. Situação sociodemográfica de grupos específicos também cai. Diferenças de inserção de mulheres no trabalho, desigualdade racial de renda e emprego, vulnerabilidades de crianças e jovens e desafios do envelhecimento. A nova dinâmica demográfica brasileira é central. Queda da fecundidade, aumento da longevidade, envelhecimento populacional e mudança da estrutura etária. Isso impacta a previdência, saúde, mercado de trabalho e políticas urbanas. Migrações internas e internacionais mudam distribuição territorial e demandas por serviços. Urbanização e metropolização criam desafios de habitação, transporte, saneamento e violência. E isso conversa com planejamento público e com necessidade de estatísticas confiáveis.